Ei pessoal, demorei mas cheguei. Vamos falar hoje então sobre A Bela e a Fera com spoilers. O primeiro vídeo fez muito sucesso falando sem spoilers do filme. Quem não viu ainda, clica aqui em cima se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre as coisas que eu vou complementar aqui. Mas basicamente o papo hoje é exatamente isso. Vamos aprofundar aí as diferenças principalmente entre o filme e o desenho da Bela e a Fera, né? Foi o que eu fiz meio que no primeiro vídeo. Eu falo com o olhar de fã mesmo, com o olhar de fã da Disney. Então, eu acho que esse é o diferencial que eu tô tentando trazer aqui pra vocês. Então a gente vai entrar mais a fundo hoje nos personagens, nas atuações, nas mudanças principalmente, que eu acho que é o mais interessante de falar aqui, né? As mudanças do desenho pro filme. Achei que o filme consertou aí muitos furos de roteiro. Então vamos aproveitar hoje e falar sobre tudo isso. Vamos finalmente discutir A Bela e a Fera com spoilers. Desculpa a demora, gente. Prometo que vai valer a pena. Vamos lá, roda a vinheta. Acho legal abrir falando dos números musicais, foi uma das coisas que eu mais comentei sobre no outro vídeo, e eu deixei algumas coisas em aberto. Eu falei, por exemplo, que eu não tinha entendido muito bem ainda porque algumas cenas tinham me incomodado, e depois de assistir 3 vezes o filme, eu finalmente já sei, já entendi o que estava me irritando. Então vamos falar sobre isso. Meus números preferidos continuam sendo Gaston, a cena da taverna, continua sendo o melhor número musical, mais bem dirigido, mais interessante pra mim. Também gosto muito da Mob Song, que é aquela música no final onde o Gaston convence as pessoas a ir perseguir a fera no castelo dela. Também gosto muito de Evermore, que é o solo da fera. Então vamos falar um pouquinho sobre essas cenas primeiro, que eu já tinha deixado em aberto. Gaston eu acho que eu já falei o suficiente. O que eu acho da cena é isso mesmo, foi muito bem dirigida, foi muito bem atuada. O diretor soube aproveitar o elenco, soube trazer a vibe do musical, da Broadway pro cinema. E eu queria no final da cena levantar e aplaudir, porque foi muito divertido mesmo. Achei que foi até mais legal que no desenho. O jogo, né, o jogo de atuação, a brincadeira aí entre o Josh Gad e o Luke Evans é maravilhosa, é uma das melhores coisas do filme. Eu adorei a performance dos dois. E eles desenvolveram meio que um bromance na vida real também, que eles mostram nas entrevistas, que é divertido pra caramba de ver. Então dava pra ver que eles estavam se divertindo muito e isso passava pra gente também. Então a cena é excelente. Agora então vamos falar do Evermore, que é a cena da fera. Eu tinha mencionado que eu tinha achado muito similar ao Corcunda de Notre Dame e eu parei pra tentar reparar e ver realmente era isso mesmo. Eu achei que muita coisa ficou muito inspirada, principalmente a música mesmo. Achei que a música Evermore me lembrou muito a música Out There, que é o Lá Fora do Corcunda de Notre Dame, que foram compostas pela mesma pessoa e por isso faz tanto sentido elas serem similares, que é o Alan Menken. Inclusive eu achei que a cena foi muito inspirada mesmo pelo Corcunda de Notre Dame, porque a vibe da fera nesse filme, a aprofundada que deram na fera nesse filme, eu achei que ele já tava com uma vibe com Quasimodo em outros momentos. E aí quando ele chega nessa música, eu acho que tem uma relação um pouco inversa com o Corcunda. Enquanto o Quasimodo tá sonhando com o mundo exterior, a fera tá se resignando, que ele não vai a lugar nenhum e que a Bela foi embora e ele vai ficar sozinho. E a letra é uma das coisas mais lindas também. Eu ouvi a versão em português e eu acho que eu entendo se quem... É sertanejo. Eu acho que eu entendo quem viu dublado não ter entendido o que eu gostei dessa música. A letra em inglês é tão linda, você sente a dor da fera mesmo, ele finalmente entendeu o que é o amor e ele sabe que ele não vai mais poder ter isso. Ele se resignou. E em português, ele tá quase fazendo aquela vibe, lembra do Luciano Huck, daquela coisa do amor é uma dor, com a música do Jota Quest? É quase isso. Eu queria entender quem da Disney aprovou essa versão, que a versão ficou horrorosa. No final, ele fala que, em inglês, ele fala que ele vou ficar aqui pra sempre esperando. E tipo, o final é tipo, eu estou aqui com essa dor em português. Uma coisa muito, sabe? Que? Horrível. E eu achei que com Corcunda mesmo, o que me fez lembrar mais foi algumas escolhas da direção, porque a fera vai subindo, né, pela torre do castelo e o Quasimodo também fica brincando ali pelo topo da igreja de Notre Dame, que é onde ele mora, né? E aí tem vários momentos que ele interage com o cenário, que ele sai pro lado de fora e no final achei que a sequência de acordes final é muito parecida. E aí a cena também ficou bem parecida, né? Quando eles cantam a frase final, a cena vai afastando e vai ficando aquela coisa de ele tá ali sozinho no canto dele. E eu acho que ficou bem óbvio, acho que foi de propósito sim, porque se eu percebi e várias pessoas comentaram comigo que perceberam também, acho que o pessoal da Disney percebeu também. Então eu acho fofo que o Corcunda é um filme muito
interessante, é dessa mesma época da Bela e a Fera, né, do período da Renascença, e é um filme muito ignorado. Achei que a vibe do Quasimodo coube um pouco pra Fera nesse filme, então eu gostei bastante. A Mob Song, desde o início, eu já tinha achado ela muito boa, e ela foi melhorando cada vez mais pra mim. Eu gosto muito da direção também, daquela parte toda onde as pessoas vão pegando as tochas e o Gaston vai liderando elas. Todas as cenas do Luke Evans são excelentes, eu gosto muito do Luke Evans, ele mandou muito bem. E tiveram algumas mudanças muito boas de letra que eu tinha falado com vocês, que eu vou falar quando eu chegar aí na parte do Gaston e do LeFou, quando eu for falar deles. Mas essa cena também ficou cada vez melhor pra mim e eu continuo querendo assistir ela muitas e muitas vezes. Agora, as cenas musicais que eu não tinha gostado tanto e que eu já tinha comentado com vocês. A primeira foi o Be Our Guest, que é a cena do jantar. O que eu achei que rolou ali foi Tem dois momentos a música. A primeira que eu não gosto muito e a segunda que é excelente. Então aí, pelo menos salvou no final, né? Pior é quando começa bem e aí depois vai caindo e aí termina e você fica meio... né. Mas eu gostei muito quando chega na parte da Madame Samovar. Que aí parece que a câmera para de querer fazer um show de acrobacias do Lumière. Que inclusive as reações da Bella que ficaram naquela cena não condizem com toda a pirotecnia que o Lumière tá fazendo. Primeiro porque a gente não consegue entender muito bem o que ele tá fazendo, porque ele tá fazendo 1000 malabarismos, pulando no candelabro, dando cambalhota, pulando na cozinha, e você fica, tá acontecendo muita coisa e eu não tô conseguindo absorver nada direito. E até pra Bella mesmo, que tá sentada ali olhando, no desenho, como ele conta mais, ele canta mais a história, ele recebe a Bella mais do que ficar se exibindo, que eu achei que rolou essa vibe que era me exibir em vários momentos no filme. Eu já comentei isso com vocês, as câmeras em algumas cenas, mas achei que as reações da Bella não combinaram com a escolha da cena. Isso é um erro de direção, né? Porque ela tá sentada ali no fundo verde e o diretor fala, olha, tá acontecendo isso, isso e aquilo. E a reação dela tá muito tipo... pô, legal, e o Lumière tá lá quase fazendo Cirque du Soleil na cena. Então ela devia estar muito mais maravilhada de acordo com essa escolha, então eu achei que não combinou. E eu achei que não deu pra passar muito a mensagem da cena, porque tinha muita coisa acontecendo. Quando eles chegam na parte da Madame Samovar, eu acho que eles conseguem recuperar o que eles perderam no início da cena. Ele recupera a sua atenção e tem umas cenas um pouco mais pausadas, não tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o legal é que eles dão um close na mesa, né? Começa aquele jogo dos pratos dançando, dos bolos aparecendo. Aquilo é muito legal e ficou muito parecido com o desenho, ficou linda a vibe. E eu também terminei a cena querendo aplaudir, mas o início me deu quase labirintite, eu vou ser bem honesta. Então eu achei que eles se perderam um pouco no início, mas retomaram no final, que foi bem legal. Nessa cena, inclusive, é o único momento... Eu lembro que alguém tinha me perguntado sobre 3D, eu tenho quase certeza que foi o Raniel, no outro vídeo. Se foi você, me diz aqui embaixo. Se não foi, desculpa, mas fala aqui embaixo comigo também. Tinha me perguntado se valia a pena 3D. Eu não gosto de filme 3D. Eu acho que o 3D quase nunca realmente acrescenta algo que vale a pena você pagar por ele. E ele ainda tira a cor do filme. Ele deixa o filme mais escuro. E aquele óculos normalmente é pesado pra caramba e me irrita. Então o 3D geralmente eu não gosto. E eu opto por ver em 2D quando eu tenho como. Porque eu não gosto de 3D. Acho que já deu pra perceber, né? Nessa cena, no Be Our Guest, eles fizeram a única coisinha em 3D que deu um toque legalzinho, que foi essa parte dos bolos se mexendo na mesa, deu uma profundidade mais legal. Tem uma hora que o Lumière cai meio que numa poça, sabe, quando ele tá dançando, aí respinga um pouco de água no seu rosto. Isso foi um toque fofo, que eles podiam ter usado em mais números musicais, sabe? Eu não sei se porque o Be Our Guest é um número mais fantasioso mesmo, porque é o número dos criados, né, dos utensílios, e aí ele tem mais essa vibe, mas acho que eles podiam ter aproveitado isso talvez melhor em outras cenas, já que era um musical, e o musical já abre essa vibe pro fantasioso, poderia ter sido usado mais. Achei que o 3D, só nesse momentinho que eu reparei que ele valeu alguma coisa mesmo. Então, eu ainda acho que bem em 2D é mais legal. Agora chegamos no Beauty and the Beast, que eu falei pra vocês na outra review que eu não sabia o que tava me incomodando naquela cena e eu finalmente percebi, eu finalmente descobri o que me incomodou. Achei, como eu já falei pra vocês, que em vários momentos o diretor ficou muito preocupado em mostrar coisas bonitas, efeitos bonitos, cenários bonitos e passar a câmera por muitos lugares. Achei que nessa cena teve muita coisa técnica, dava pra ver que a interação dos dois, a dança, todos os movimentos, eles tinham sido milimetricamente coreografados. E tirou uma das coisas que eu mais gostava nessa cena. É a primeira cena de fato, assim, no desenho, que a Bela e a Fera tem algum contato mais próximo, físico. É incrível você ver no desenho como a Fera olha pra Bela e ela não sabe muito bem o que fazer e não sabe como ele segura nela. E aí a Bela, sabe, lança um olhar super cúmplice pra ele, super fofo. E aí ela mesmo guia ele. Isso é muito fofo. E no filme não rolou. Essas interaçõezinhas mais bonitas, achei que não rolou. Você vê a Bela já estendendo o braço e a Fera pegando ela e eles já estão dançando tipo balé do Bolshoi quase, sabe? Tem uma hora também que ele abaixa ela, que é muito lindo, que é muito balé, mas que eles estão ali com um clima de quase se beijando e você fica meio tipo,
de onde isso saiu, sabe? Mas uma coisa engraçada nessa cena é que ela não é só o baile. A cena tem uma parte anterior, né, que é a fera se arrumando, que foi uma das cenas que eu mais gostei do filme inteiro, e tem a cena posterior, que são eles conversando, e aí a fera acaba libertando a Bella. E essas duas partes, antes e depois da música, foram duas das partes que eu mais gostei e dois dos momentos que eu achei que tanto o Dan Stevens estava muito bem quanto a Emma Watson. Achei inclusive que a interação deles dois nessa cena foi uma das melhores do filme inteiro. Então quando chegou na parte da dança, a música é muito linda, a Emma Thompson canta muito bem, em português a Cidália Castro canta muito bem, mas achei que faltou a humanidade um pouquinho ali, a interação mais humana entre os personagens, e ficou uma coisa muito linda, tipo um show-off, sabe? Que é lindo pela nostalgia, funciona, é muito bonito, na primeira vez eu fiquei emocionada, mas eu senti que faltava alguma coisa. Eu gostei que ele parou um pouco a câmera, né, mas eu acho que nessa cena, por exemplo, ele podia ter mexido um pouco mais, usado uns ângulos diferentes, porque em vários momentos parecia que eles gastaram muito tempo na Bela e a Fera, por exemplo, eles botaram a mão, deram as mãos e foram andar pro meio do salão, achei que isso ficou um pouco demorado também. Então, é aquilo, eu achei que em alguns momentos nos números musicais, principalmente, o diretor deu uma pecada, mas o filme não perde a emoção e nem a graça, principalmente pra quem é fã do desenho, por essas coisas. Mas é aquilo, quando você é muito fã de uma coisa, você acaba tendo umas expectativas que não são muito preenchidas. E eu sei que a ideia não é ser igualzinho, mas eu acho que algumas emoçõezinhas, alguns detalhezinhos deviam ser melhor explorados. Então, com isso eu fecho a parte da música e vamos entrar na história, que esse vídeo já tá longo demais, vamos lá. Vamos entrar na história, eu vou falar do que eu mais gostei, e agora vai entrar a chuva dos spoilers mesmo. O que eu achei mais incrível nessa versão live action foi o cuidado que eles tiveram de resolver vários furos de roteiro, e eu acho que os principais eram na questão da maldição que a feiticeira jogou na fera e no castelo, né, nos criados. No desenho, eu nunca entendia várias coisas que a Disney explicou muito bem nessa nova versão, e eu fiquei, agora sim! Ficou muito mais legal, inclusive as mudanças fizeram você se importar muito mais com os personagens e com o desenrolar da história mesmo. É muito pior nesse live action, se a maldição não for quebrada, do que seria no desenho. Então vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro eu vou falar sobre os furos de roteiro que eles consertaram e depois sobre as diferenças mesmo. O primeiro furo de roteiro que eu nunca entendi no desenho era a questão dos criados. Por que gente inocente tinha que pagar pelo pecado de outra pessoa? Por que os criados tinham que ter sido amaldiçoados junto com a fera? Se foi a fera que mostrou pra feiticeira que ele não tinha nenhum tipo de amor no coração. E eu adorei a forma como eles resolveram isso no filme, que é aquela coisa, é aquela mensagem clássica, né? Que a pessoa que faz o mal não é só a pessoa que realmente tá fazendo alguma coisa de ruim. Quem tá olhando e não tá fazendo nada tem tanta culpa quanto quem tá fazendo uma coisa de ruim pra outra pessoa. Então, o caso aqui foi, os criados viam, né, que o pai da fera, depois que a mãe da fera morreu, era um babacão, ensinava ele a ser esse babacão, e eles não fizeram nada. Eles deixaram o garotinho, que era super doce, virar um Zé Bunda babacão, e eles não fizeram nada. Então, eles mesmos se sentem culpados por isso, e eles sabem que eles estão sendo punidos por isso. Outra coisa legal, que eu fiquei com muito medo quando mostraram no trailer, é o fato da Bella saber que existe uma maldição. Eu pensei, pronto, ferrou, o que vão fazer com a Bela e a Fera? Mas funcionou bem, porque a Bella não sabe que ela tem qualquer relação com essa maldição, mas faz mais sentido, por exemplo, ela ter escolhido ficar quando a fera salva ela dos lobos, do que ela resolver ir embora. Porque ela podia muito bem ter levado a fera de volta pro castelo, e enquanto a fera ainda estava meio passando mal, ela ter, né, ido embora. Mas como ela sabe que tem alguma coisa ruim acontecendo ali, ela gosta daqueles criados, ela vê que são boas pessoas, ela resolve tentar ajudar. E aí eles contam também pra ela um pouco sobre o passado da fera, e eu acho que ela até se identifica com esse negócio da perda da mãe, e ela resolve tentar ficar e ver se tem alguma coisa que ela possa fazer, por mais que digam pra ela que não tem nada que ela possa fazer. A terceira coisa que eu nunca entendia era a questão da idade da fera, né? É muito engraçado porque no desenho falam que a flor vai florescer até o 21º aniversário do príncipe, mas se passaram 10 anos, ele foi amaldiçoado quando ele tinha 10, sabe? Não fazia muito sentido isso. E eu achei que eles mexeram nisso de um jeito legal pra fazer funcionar. Eles mostraram no início que a fera realmente já tinha pelo menos uns 18 a 20 anos e que eles passaram 10 anos nessa maldição aí já tá no final da maldição. Em vez de ser uma coisa, até a idade X do príncipe sei lá, 10 anos em que a flor tem pra florescer e ele tem pra tentar quebrar a maldição. Uma coisa que eu também acho interessante é que a fera, por exemplo, ele continua tendo um corpo biológico, mas os criados, eles realmente estão com a alma presa dentro do utensílio. Então faz muito sentido, por exemplo, quando acaba a maldição, todos eles voltarem como eles estavam há 10 anos atrás. Você vê o Chip, por exemplo, que ele era uma criança, ele volta como uma criança de 10 anos quando a maldição é quebrada. E a fera, até pode ser
ser que o tempo tenha passado pra ele. Eu acho realmente que o tempo tenha passado pra ele, porque ele tem um corpo, né? Por mais que seja um corpo de fera, é um corpo biológico. Então, o corpo dele envelhece e eu achei que ele tava com uma cara de mais velho no final mesmo. Então, faz sentido ele ter uns 18, 20 anos no início e uns 28 a 30 anos no final. E os criados permanecerem da mesma forma. Fez muito mais sentido eles explicarem isso. E a quarta coisa que eu nunca entendia no desenho é... A maldição era, até que a última pétala da flor caia, você tem que conseguir amar alguém que a pessoa diga que te ama de volta, né? No desenho, a pétala cai, a maldição já era, a Bella fala que ama a fera, magicamente tudo se resolve. Apesar de, segundo a maldição no início do filme, caiu a última pétala, não interessa. Se tiver 20 mulheres dizendo que te amam e que seja de verdade, ferrou, né? Não adianta. E aqui eles botaram a figura da feiticeira pra ficar dentro da história, disfarçada o tempo inteiro, acompanhando a maldição de perto e também poder resolver esse problema. A pétala caiu, a Bella falou que amava ele, ela viu toda a comoção que aconteceu, né, que ela era a Agatha, né, a solteirona que pediu esmola na vila. Você vê que ela se compadeceu do amor dos dois e ela que resolveu reconstruir a flor e acabar com a maldição. Isso fez bem mais sentido, né? Você tá rindo aí, né? É a chique cracuda. É a chique cracolândia. Não, a Rita Repulsa que é a chique cracolândia. E aí fez muito mais sentido ela resolver quebrar a maldição do que a flor magicamente ignorar tudo de antes e falar, ah, poxa, mas fiquei com pena, vamos lá, o ar ficou com pena e resolveu a questão. Bom, agora que a gente resolveu os plot holes, vamos falar do que deixou a maldição mais legal na história, né? A primeira coisa que eu achei interessantíssima é o fato de que nessa versão nova, quanto mais o tempo passa, menos tempo de vida os criados têm. É uma coisa muito pior. A maldição é uma coisa muito mais intensa, porque se a fera não conseguir quebrar o feitiço, os criados dela vão morrer. Vai ficar só o corpo dos utensílios. Então, até na relação que eles têm pra tentar ajudar a fera a quebrar a maldição, pra eles tentarem ajudar a Bella também a olhar a fera com outros olhos, tem muito mais urgência. E isso também faz com que no final do filme, por exemplo, quando eles morrem, né, quando a última pétala cai, seja muito mais emocionante, você se importe muito mais com aqueles personagens e eles realmente te deixem triste quando eles perdem a vida. Isso é muito mais legal e isso dá também, nas cenas dos utensílios com a fera, um tom muito mais urgente. Eles são muito mais incisivos com a fera e falam, você vai sim, você tem que fazer isso sim, porque senão você não vai tomar chá fria, você vai ficar no escuro e ele vai ficar sozinho, absolutamente sozinho, no castelo escuro e sem ninguém. A segunda coisa é, como ninguém se lembrava dos criados no desenho. Eles deviam ter família, né? Eles tinham família, mas por uma coincidência, ninguém da família deles falou, putz, meu pai, minha mãe, sei lá, não voltou pra casa. E agora? Como faz? Cadê, né? Não, o feitiço, né, também envolvia a memória de todo mundo. Você via que aquelas pessoas que eram os criados da fera, eles eram pessoas que moravam na vila. Você vê que a fera, por exemplo, cobrava taxas abusivas do pessoal da vila pra poder se encher de riquezas. Isso faz com que ele fosse pior também. E aí você não entende muito por que aqueles utensílios, tipo, é todo mundo sem família, né? Todo mundo indigente, ninguém liga se eles sumirem. E aqui eles mostram que a feiticeira apagou a memória de todo o pessoal da vila. Isso é até mais cruel pro pessoal que ficou lá, né? Além deles serem utensílios, a família deles nem lembra que eles existem. Então isso também, além de fazer sentido, também te faz gostar mais dos utensílios. A terceira coisa, que é uma das minhas preferidas também, é como o castelo também tá envolvido na maldição. A cada pétala que cai, caem pedras do castelo. O castelo vai esfacelando, ele vai morrendo junto com os criados e junto com a esperança da fera. Isso eu achei muito legal também e dá um toque muito mais sombrio também na história. O castelo ele já é tudo escuro, tem aquela maldição envolvendo que é um inverno eterno em volta do castelo. E aí faz sentido também essa questão de ninguém lembrar. Ninguém entra ali porque ninguém nem lembra que tem um castelo ali. Então eu achei que tudo isso contribuiu de uma forma mais legal, de uma forma mais dramática para o desenvolvimento da história. Vamos falar da minha parte preferida agora, que é o desenvolvimento do romance entre a Bella e a fera. A amizade que se transforma em amor. Eu acho que isso é muito interessante. É uma época que a Disney estava começando a acabar com essa coisa do amor à primeira vista, que eles até zombam disso no Frozen, né? Quando a Anna se apaixona pelo Hans e depois já deu tudo errado, porque ela não conhecia ele. Eles quebram essa expectativa. Isso começou lá na Renascença, né? E aí a Bella e a Fera fez isso, né? Botou essa personagem pra... Todo mundo fala um monte de baboseira de síndrome de Estocolmo, mas na verdade não tem nada disso. Porque a síndrome de Estocolmo é quando, por exemplo, quando uma vítima se apaixona pelo seu captor. E a Bella em nenhum momento ela foi a vítima. Então assim, ela tá ali porque ela quer. Ela tá ali porque ela tomou o lugar do pai dela. No desenho ela já tomava o lugar do pai dela. Ela podia ter ido embora várias vezes, ela não foi. É legal
como eles se conhecem e como eles têm coisas em comum no filme, muito mais do que eles tinham no desenho, e que faz esse momento de que eles vão se aproximando e ficando amigos, e aí eles vão se apaixonando ser muito mais interessante. Por exemplo, a Fera no desenho não sabia ler, ele tinha herdado uma biblioteca imensa, mas ele não lia nada, a Bella ensina ele a ler. Nessa história, ele era exatamente uma pessoa compatível com a Bella. A Bella era uma moça sonhadora que ela gostava de ler, ela gostava de se informar, de saber as coisas. E a Fera também tinha isso, ele tinha tido uma educação cara, ele também gosta de ler. Eles compartilham esse amor por Shakespeare, por exemplo, que é muito divertido. A Fera também fica muito mais brincalhona com ela por causa disso, né? Aquela cena que ela fala, ele fala, o que você gosta mais do Shakespeare? Ela fala, Romeu e Julieta. Ele fica tipo, por que isso não me surpreende, né? E apesar dela ser muito independente, ela também sonha com um romance, apesar dela saber que ela não vai conseguir ter isso com nenhuma das pessoas da vila. Então, o jeito como eles vão se aproximando, eles têm interesses em comum, eles têm histórias de vida que eles têm similares, como por exemplo o fato dos dois terem perdido a mãe. Isso é muito interessante porque enquanto a Fera perdeu a mãe e o pai abusivo dele transformou ele num babacão, num monstro, né? O pai da Bella, ele criou muito bem a filha e ela é um amor, sabe? Então você vê esse contraste entre os dois, apesar deles terem o mesmo background, como eles viraram pessoas tão diferentes no momento em que eles se conhecem, né? É uma coisa muito interessante. E eles até têm uma música falando sobre isso, aquela música que eu esqueci agora o nome, acho que é Days in the Sun. É, aquela música que eles cantam antes de dormir, começa mostrando o passado da Fera, quando a mãe dele morreu. E depois você tem também a Bella cantando sobre a mãe dela. Então, tudo isso meio que serviu também para aproximar os dois. Eles têm essa coisa da perda da mãe, eles têm os interesses pela literatura, né, em comum. E eles dois se sentem peixes fora d'água. Naquela cena linda do jardim, que eles falam do romance Guinevere e Lancelot, né? Que ele fala, não, é uma história sobre espadas e lutas e não sei o quê, mas é um romance, sabe? E é linda essa cena, eu gosto muito dessa cena, exatamente porque você vê nesse momento que os dois se sentem exatamente iguais. Tanto que ele até fala, vamos fugir, sabe? Vamos fugir pra longe daqui. Eu acho que os dois gostam de literatura exatamente por isso, porque a realidade deles é muito ruim pra eles quererem lidar, eles não se encaixam ali. A Bella ela é totalmente menosprezada pelo pessoal da vila, inclusive é uma coisa muito mais forte nesse filme, porque ela é realmente a única pessoa que lê. Eles trocaram, por exemplo, o fato de que não tem uma biblioteca lá, tem uma meia dúzia de livros que ela lê, que ela pega lá na igreja com o padre. Você tem o fato de que eles meio que fazem bullying mesmo com ela, né? Eles não gostam do fato de que ela inventou um negócio pra lavar roupa, enquanto isso ela tá ensinando uma outra garota a ler. Eles não aceitam isso. É uma coisa muito pior do que na animação. Na animação você fala, meu Deus, essa menina lê livros, ela é esquisita, não é mesmo? Mas todo mundo sorri, canta e dança. Nesse você vê que as pessoas são mais cruéis com a Bella. E a Fera tem aquilo, né? Eles ouvem o pessoal se divertindo lá dentro e ele fala, mas quando eu apareço as risadas morrem. Todo mundo tem medo de mim, todo mundo não gosta de mim, me acham desagradável, eu não me encaixo. E ela também não se encaixa. Então, isso tudo vai somando pra eles realmente se apaixonarem e terem uma história bonita juntos. E essa amizade que vira um romance é a virada da Disney aí nessa coisa clássica do romance, na forma como eles abordam o romance durante toda a parte da Renascença, que continua tendo, mas realmente não tem muito essa coisa do amor à primeira vista. Se for pegar os filmes depois, por mais que eles tenham saído da franquia Princesas, todo tipo de romance que tem nesses filmes também é nessa vibe, não é mais aquele, meu Deus, te vi, não sei o que, dancei com você, tipo Branca de Neve, Cinderela, Aurora e essas princesas mais antigas. E pra encerrar, vamos falar dos personagens. Já tá com meia hora e eu nem entrei nos personagens, gente. Eu falei que ia ter meia hora, vai ter bem mais. Meu Deus do céu, socorro. Vai ser quase meu TCC. Acho que eu vou gravar isso num CD, entregar lá na coordenação da faculdade, ver se eles deixam eu entregar. O que vocês acham? Mas vamos lá, vamos falar dos personagens. Todo mundo me perguntou no outro vídeo uma coisa que eu não falei de propósito. Muita gente virou pra mim e falou, e a Emma? O que você achou da atuação da Emma? O que você achou da Emma Watson de Bella? Eu acho que muitas das coisas que aconteceram com a Bella nesse filme é exatamente porque botaram a Emma Watson no papel. Eu gosto muito da Emma Watson. Eu cresci assistindo Harry Potter e eu acho a Emma incrível. Eu acho ela como pessoa muito incrível. Ela é embaixadora da ONU. Ela é uma das principais defensoras aí do movimento feminista. Isso é muito legal. E ela mesma falou nas entrevistas antes dela aceitar o papel que ela não queria se a Bella fosse exatamente igual ao desenho, que algumas coisas precisavam ser mudadas. E várias dessas coisas ficaram muito legais, mas eu achei que em alguns momentos eles tentaram forçar um feminismo too much, às vezes pra mim, e olha que eu sou muito feminista, então assim,
Se chegou a um ponto de eu falar, tá bom, isso está saturado, é porque deu uma saturada mesmo. Coisas muito fofas e simples que mudaram, por exemplo. A Emma se recusou a deixar cobrirem as sardinhas dela com maquiagem, ela tentou ter um visual mais natural possível. Ela se recusou a usar um espartilho ou qualquer outra coisa que fizesse ela parecer mais magra, apesar de ela já ser bem magra. Ela se recusou a usar avental, por exemplo, que a Bella usava um avental no desenho. Ela falou, tá, mas a Bella aqui, ela não vai ser só, é a menina que lê. Isso eu achei muito legal. Isso ajudou até no Morrice, né? Porque o Morrice passou de ser o inventor das invenções malucas pra ser um artista, que eu acho que funcionou muito mais com a personalidade dele. E a Bella tinha a Bella era inventora. As roupas dela são incríveis, as roupas dela na vila, por exemplo, ela em vez de ter um avental, ela tem vários panos, vários tecidos, várias coisas que ela pode usar nas invenções dela. Ela tem a borda do vestido, né, o lado do vestido preso pra ela poder cavalgar. Ela é uma personagem que ela pega e ela vai, ela faz, entendeu? Ela não fica muito esperando que nem as princesas antigas pra fazer as coisas. Então eu gostei deles terem dado essa modernizada nela. Coisas que eu não gostei, como eu já falei, eu não vou me estender nesse assunto, essa necessidade agora que tem de que, porque você é forte, você não pode assumir que você é uma princesa. Eu não gosto disso. E principalmente porque fizeram isso na Moana. Vou explicar essa diferença que eu já falei nos comentários pra alguém lá no outro vídeo, no Sem Spoiler. Vou explicar rapidinho. Na Moana, faz sentido ela virar e falar, eu não sou uma princesa. Porque na conversa dela com o Maui chamou ela de princesa de uma forma pejorativa. Ele fala, você não devia estar cuidando das crianças, você usa vestido, você tem um bichinho, você é uma princesa. E ela fala, eu não sou uma princesa, porque ele tava usando princesa no sentido, você é fofinha, você fica aí e não faz nada, entendeu? Esse sentido de princesa pejorativo não é legal. Então pra ela virar e falar, eu não sou uma princesa, faz sentido. A Bella falar, eu não sou uma princesa, foi forçado. Por quê? Porque ninguém realmente chamou ela de princesa de forma pejorativa. Foi a Madame Garderobe que ia vestir ela e falou, eu vou te fazer um vestido digno de uma princesa. Ela fala, eu não sou uma princesa. Ela fala, tipo, eu quero deixar você bonita como uma princesa, sabe? Não tipo, olha, você tem que botar esse vestidinho aqui e ficar quietinha no seu canto e não fazer nada aí, tá? Não foi isso. Então, eu entendo, mas eu acho meio ambíguo a Disney fazer isso, porque eles investem muito nessa campanha promocional aí, nesse Dream Big Princess, que aqui no Brasil chama Sou Princesa, Sou Real. Eles investem muito nessa coisa de, você é uma princesa, você é forte, você pode fazer o que você quiser. E eles usam todas as princesas da franquia. Eles usam as novas, mas eles mostram a Cinderela, eles mostram a Aurora. Então, eu acho que cada uma, na sua época, fez coisas diferentes. Por elas, por mais que as mais antigas são um pouco mais passivas, elas fizeram o que era permitido pra elas na época, sabe? Então, eu acho sacanagem querer menosprezar, dá uma sensação ambígua pras crianças, sabe? Porque eles falam, olha, sou princesa, sou real, mas olha, não sou princesa não, tá? Com uma personagem que não é nem nova, uma personagem que é assumidamente da franquia princesa. Por mais que ela não seja uma princesa no início do filme, ela seja uma princesa por casamento. Mas até aí, a Cinderela, por exemplo, também é uma princesa por casamento. Então, não faz muito sentido isso, sabe? Achei que foi um pouco forçado. Não sei até onde o dedo da Emma foi metido nisso, né? Porque eu sei que ela quis mudar muita coisa pra deixar a Bella uma personagem mais forte. Não sei até onde foi tipo, eu só faço se for assim, a Disney aceitou ou não. Mas eu não gosto dessa cena, assim. Eu não gosto dessa forçação de barra de não pode ser princesa. E a Emma, assim, eu gosto muito dela, eu já vi ela fazer coisas muito boas. Eu não vi tudo dela ainda, já me indicaram outros filmes, mas dos que eu vi, eu achei que ela mandou muito bem no Noé. Não vou entrar nesse assunto agora porque o vídeo já tá enorme, mas vejam Noé, ela tá muito bem no Noé. Mas nesse filme, por exemplo, ela faz muito bem, ela cumpre bem o papel da Bella, ela não tá, tipo, aquém do esperado, mas eu achei que ela se arriscou pouco em algumas cenas, sabe? Então, apesar dela tá bem, ela tá cantando super direitinho, considerando que ela não é atriz de musical, ela não é cantora, ela nunca tinha cantado na vida, ela fez aulas pra fazer esse musical, então você vê até que a voz dela tá com um pouquinho mais de autotune, tá um pouquinho mexida, coisa que a maioria dos outros personagens não tá, porque são pessoas que são cantores mesmo. Mas ela mandou muito bem, assim, nas músicas, eu gostei, e ela deu muita interpretação na parte vocal. Achei que várias notas, por exemplo, que ela não entendeu, ela compensava na atuação. O rosto dela tava bem legal em vários momentos. Mas aí tem, por exemplo, aquela cena do Be Our Guest que parece que ela tá atuando menos do que devia, mas aí eu já acho que é erro da direção. Tem alguns momentos que eu acho que ela que arriscou pouco mesmo, como por exemplo naquela cena dos lobos, que a fera salva ela, e aí a fera tá caída no chão e ela para no cavalo e ela decide que ela vai ficar. Achei que ali faltou ver um pouco isso. Depende, assim, das cenas. Achei que em várias cenas, por exemplo, com os utensílios, ela deixou roubarem a cena dela, entendeu? Então, ela mandou bem, mas eu não acho que ela foi a melhor coisa do filme.
E vamos lá, os momentos que eu mais gostei dela. Gostei muito das interações dela com a fera, principalmente adorei a cena que ela é libertada, ficou lindo. Adorei a cena que eles entram no livro mágico e ela descobre o que aconteceu com a mãe dela, tava muito linda ali, foi muito bonita a interpretação dela ali também, quando ela descobre. Achei muito linda a cena final, quando ela se confessa pra fera e ela chora, muito lindo aquele final. Adorei, as interações dela com a fera no geral foram muito legais. Tirando a cena do baile, que eu achei que ficou coreografado demais, mas eu já falei sobre isso. E as cenas dela como Maurice. Eu adorei a mudança nos dois personagens, eu achei que eles funcionaram muito bem. E o drama da mãe da Bella, por mais que ele não tenha avançado a história da Bella muito, a não ser dado essa identificação que ela tem com a fera, funcionou pro Maurice muito bem. O Kevin Kline também foi um dos destaques do filme. E as cenas dos dois juntos, você via o carinho entre o pai e a filha, você via a cumplicidade, você via o amor no olhar deles, sabe? O tempo inteiro. Era muito bonito. Então, no geral, achei que ela tá bem. Mas não sei até onde que ela meteu o dedo pra deixar a Bella talvez um pouco over nessa questão do feminismo. Então, né? Dan Stevens mandou super bem de fera, ele foi uma surpresa pra mim. Eu acho que a fera não era também muito explorado no desenho, né? O lado dele não era muito visto, talvez, no desenho. Gostei das mudanças, achei que ele conseguiu interpretar bem, apesar da quantidade de maquiagem e a quantidade de CG. Ter ficado até um pouquinho estranho o visual dele, mas eu achei que ele mandou bem, é um personagem que você consegue se identificar. Adorei essa vibe meio criança dele, meio bobão, quando ele e a Bella foram se aproximando, quando eles falavam de livros, essa coisa que ele fala, ai, você gosta do Romeu e Julieta, que é romance, blá, sabe? E a parte também que ele fala, não, é um livro de menino, porque tem luta, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Achei que ele foi muito se abrindo e voltando a ser como ele era quando ele era criança, conforme ele foi conhecendo melhor a Bella. Isso eu achei uma escolha muito legal na interpretação dele também. E claro, as melhores cenas dele foram Nevermore, obviamente, que eu acho que eu já babei tanto o ovo dessa cena que não tem mais nem nada o que ser dito. Adorei a cena que ele libertou a Bella, adorei a cena que eles foram lá na casa da Bella. Quase todas as cenas que eu gostei da Emma são as cenas que eu gostei dele também, que ele dava muito bem. A cena antes do baile também, dele com medo, essa ansiedade que a fera tem que ter de tipo, ai, eu quero muito, mas eu tô ansioso porque eu não sei como é isso, e aí não sei se eu quero mais, eu tô com medo de dançar com ela, mas eu quero dançar com ela, sabe? Achei que ele passou esse frio na barriga, né? De quem não tem muita experiência, talvez, ou quem se apaixona muito forte pela primeira vez. Achei isso muito fofo. Gostei muito. Achei que ele soube valorizar os momentos de cena dele. Aí temos, né, Luke Evans e Josh Gad, que eu acho que eles funcionam separados, óbvio, mas como dupla é a melhor coisa do filme. Você vê isso porque eles ficaram muito amigos na vida real. Você via que eles estavam se divertindo pra caramba nas cenas. E eu acho que essa coisa do Gaston com o LeFou, a forma como a história se desenvolve, que é bem diferente do que no desenho, funciona muito melhor. E o Luke, ele é um Gaston muito mais psicopata do que o Gaston do desenho. O Gaston do desenho, ele é um misógino escroto, você só odeia ele porque ele é um babaca que se acha um misógino escroto. Esse Gaston é muito mais psicopata do que qualquer outra coisa. Porque ele continua sendo tudo isso que ele é no desenho. Mas ele não vira pra Bella, por exemplo, entra na casa dela, invade a casa dela, bota o pé com lama na mesa, joga o livro dela na lama. Ele não fala, ai, ler, você não devia fazer isso porque as mulheres, se começarem a ler, vão começar a ter ideias. Essas coisas que ninguém mais aguenta ouvir, eles tiraram. Eles voltaram o Gaston pra ser um personagem sedutor. Ele fala, ai, você tá lendo esse livro? E a Bella manda aquela, mas você já leu? Ele, não, mas, livros são muito interessantes. Ele tenta conquistar ela mentindo. Ele tenta conquistar ela fazendo galanteios, levando flores, coisas que ele não faz muito no desenho. No desenho ele é muito mais caricatão. Até faz um casamento e aí quando ela joga ele pra fora, ele cai na lama. É uma coisa muito mais galhofa, né? Mas ele mandou muito bem e o Josh Gad, de LeFou, mandou muito bem porque ele é exatamente como o Gaston aqui, ele tá um psicopata mais clássico, é muito mais fácil da gente gostar dele. Ele não ter feito essas coisas que dá vontade de morrer no desenho, te deixa mais gostando dele. A cena do Gaston você já tá quase, sabe, levantando uma cerveja falando isso aí, Gaston é o fodão, sabe? Mas aí conforme o filme vai passando, o LeFou vai te trazendo de volta pra realidade. Ele fala, olha só, não dá, ele passa do ponto. Você realmente vai deixar o pai da mulher que você disse ama amarrado aí? Você vai bater nele, vai deixar ele amarrado aí? Sabe? E tem toda essa questão também do Gaston ser um herói de guerra, né? Ele não é admirado por nada, como parece que ele é no desenho, que ele é admirado só porque ele é fortão, porque ele é o bonitão da vila. Ele tem um ranking militar aí, ele é um herói de guerra. Então o pessoal admira ele mais por isso até, do que por ele ser bonitão e blá 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 blá. E gosto do jogo entre os dois, gosto muito. O LeFou, a cada cena que passa eu gosto mais, a cada vez que eu vejo eu gosto mais, porque ele tem, você vê a cabeça dele mudando. Eu gosto do Josh Gad porque ele consegue passar muito bem aí você consegue ver muito bem no rosto dele o que ele tá achando, e ele é hilário, nos momentos que é pra ser comédia, ele é comédia.
Nos momentos que é pra se jogar no chão, ele se joga, então é muito gostoso ver ele em cena. E aí, quando chega, por exemplo, naquele final, que todo mundo na vila tá enfeitiçado com o que o Gaston falou, da fera, vamos pegar a fera, ele até tenta, ele chega, ele fala, pô, Gaston, você não acha que isso é um pouco too much? O Gaston vira e fala, olha só, você quer ser o próximo? Então cala a boca aí. Então você vê que ele já não tá, mas desde que eles voltam do que acontece com o Maurice, né, que eles largam o Maurice lá, o LeFou já não gosta mais de fazer as coisas. Ele faz porque ele é apaixonado pelo Gaston e porque o Gaston abusa dele, né, psicologicamente. Então ele gosta do Gaston, ele sabe que é errado, mas ele acaba fazendo. Você vê que ele faz a contragosto, ele mente a contragosto, ele vai atrás do castelo a contragosto. E quando chega aquela cena da Mob Song, que eles trocaram um trecho da letra, aquilo é a parte que define o LeFou pra mim no filme inteiro. Que ele fala... there's a beast running wild, there's no question, but I fear the wrong monsters released. Ele fala, né? Tem uma fera solta, não temos dúvidas disso, mas eu acho que o monstro errado tá solto. O LeFou já entendeu. Tanto que ele muda de lado no meio da cena, né? Mas porque o Gaston abandonou ele de vez, ele fala, ai, quer saber? Chega. E eu acho até legal que a Madame Samovar, ele segura ela e ela fala, ai, você é bom demais pra ele, sabe? Então, ele é um personagem que ele vai mudando gradativamente de lado, mas ele continua ali porque ele é fiel àquele cara, ele gosta daquele cara, ele admira, ele ama aquele cara. Ele sabe que é errado, mas ele não consegue sair disso. Então, gostei. Porque ele é um personagem que ele aparentemente era pra ser só caricato, engraçado, mas ele acaba sendo bem mais, então eu gosto muito do LeFou por causa disso. Aí temos o Kevin Kline, que tá um amorzinho de Maurice, que também é um dos personagens que eu mais gosto. O Maurice no desenho eu não gostava tanto dele, porque ele parecia meio cientista maluco, mas fracassado porque ele não conseguia inventar umas coisas que realmente prestavam. E ele era muito facilmente manipulado pelo Gaston, pelo pessoal. E nesse ele é muito forte, e a relação de proteção que ele tem com a Bella funciona muito mais e vai emocionar muito mais as pessoas quando elas forem assistir. Por isso que eu gosto tanto do Maurice, do Kevin Kline. É legal porque ele é um artista, então ele é uma pessoa mais sensível, ele é uma pessoa inteligente e tem toda essa questão da Bella, que é fascinada com a mãe, que é a única pessoa, a única referência que ela tem de, eu sou vista como estranha, mas a minha mãe também era assim. É a única pessoa em que ela realmente se inspira, e no pai dela, né? Então, quando a Bella descobre, né, isso dá muito mais força pro personagem do Maurice. Uma das cenas que eu mais gosto do filme é quando todo mundo vai embora, né, na Mob Song, e ela fica trancada pra se livrar lá do manicômio com o Maurice, e eles conversam sobre isso. Esses momentos de carinho entre os dois, e o motivo pelo qual o pai não consegue falar pra ela porque nada da mãe, porque eles tiveram que abandonar a mãe pra ela não ficar doente também, isso foi o que moveu a relação dos dois, e que eu achei que ficou emocionante, ficou bonito. E eu chorei várias vezes, em vários momentos diferentes, em todas as vezes que eu vi o filme, com cenas deles. Então, funcionou. Funciona muito melhor que no desenho, na minha opinião. Os utensílios, por último, né, que são divertidos pra caramba. Eles já são divertidos pra caramba no desenho, mas aqui parece que valorizam mais também as piadas deles, os momentos deles. Então, eles são mais engraçados, eles fazem mais piadas. Eles estão muito mais apreensivos, né, como eu já tinha falado pra vocês. Eu acho que isso funciona muito a favor deles, da cena, né, e da gente também que tá assistindo. Porque a gente se importa muito mais com que a maldição seja quebrada. Porque senão eles vão morrer. E a cada minuto que vai passando, eles vão ficando com mais dificuldade, né? Eles vão se sentindo menos humanos, vão se tornando mais objetos. Então tem aquela urgência nas cenas todas. Parece que eles têm muito mais motivação do que eles têm no desenho, e eu acho isso maravilhoso. E é isso, esse é o meu vídeo com spoilers de A Bela e a Fera, que eu estou olhando aqui, está quase com 47 minutos, o material bruto. Eu espero que vocês tenham gostado de conversar sobre A Bela e a Fera comigo. Desculpa se eu não entrei em algum outro assunto, mas tá muito grande e eu realmente não consigo mais pensar em nada nesse momento pra falar, mas a gente pode continuar a discussão aqui embaixo nos comentários. Então curte o vídeo, comenta aqui comigo o que você achou. Fala comigo também nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo no box de mais informações. A gente pode conversar, compartilhar vídeos, falar sobre A Bela e a Fera, vai ser bem legal. E obrigada pra vocês que estão todos comigo até aqui agora. Eu sei que tem muita gente que também tem esse apego com A Bela e a Fera que eu tenho, e que também tem muito que quer falar sobre esse filme. Então obrigada pra todo mundo que tá aqui até agora, tá bom? É isso, gente. Obrigada, um beijão. Obrigada mesmo pelo carinho. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam que somos todos Geraldo. Tchau!